Sejam todos bem-vindos à TV OneWeb. Estamos de volta com o nosso dia de jogo, que é o nosso pré-jogo. Nesta tarde estamos trazendo aqui para vocês o pré-jogo, com as informações, como chegam os times, né? E as escalações do jogo entre Corinthians e Fluminense. Vou trazer aqui para vocês os últimos jogos de cada time, jogando em casa. Eu vou começar aqui trazendo aqui para vocês os últimos jogos do Corinthians aqui de uma forma geral, contando jogos fora e em casa. Vou colocar aqui na tela para vocês. Lá no dia 9/4, o Corinthians, daqui os últimos 5 jogos, o Corinthians venceu o Nacional por 4-0. Aí na sequência empatou em casa novamente, jogando em casa novamente, com o Atlético Mineiro. Na sequência, jogando fora de casa, perdeu para o Juventude pelo placar de 2-0. Na sequência, jogando fora de casa, perdeu para o Red Bull por 1-0. E perdeu também jogando fora de casa, no último jogo aí, para o Argentinos Júnior, lá na Argentina. O Corinthians perdeu aí pelo placar de 1-0. Já o Corinthians jogando em casa, só os jogos em casa tem um aproveitamento bem diferente, né? Lá no dia 25/2, perdeu para a Ponte Preta, placar de 1-0. Na sequência, jogando em casa, venceu o Santo André por 3-2. Na sequência, venceu o Londrina por 3-0. Venceu o Nacional por 4-0 e empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. Então, esse daí foi as duas análises aí dos jogos do Corinthians, jogando de uma forma geral e jogando em casa. Já o Fluminense, vou colocar aqui na tela para vocês. Lá no dia 25/2, ele jogando fora de casa, perdeu para o Flamengo 2-0. Na sequência, novamente com o Flamengo, empatou em 0-0. Na sequência, jogando fora de casa também, empatou com a Alianza Lima, placar de 1-1. Na sequência, jogou contra o Bahia, lá no estado da Bahia, perdeu por 2-1. E na sequência, agora dia 25/4, empatou em 0-0, jogando contra o Cerro Porteño, fora de casa. Então essas foram as análises aí de como chegou os dois times, jogando o Corinthians jogando em casa e o Fluminense jogando fora. Vou colocar aqui as escalações para vocês, para nós acompanharmos aqui. Primeiro, a escalação do time mandante. Corinthians, que vem escalado com novidade no gol. O Carlos Miguel entra como titular. Temos também o Fagner de capitão. Aí, como o Cássio não está, ele herdou a abraçadeira aí. Na sequência, Félix Torre. Temos o Kaká, o Hugo, o Ranieri, o Breno Bidon, o Rodrigo Garro, o Pedro Henrique, o Wesley, o Romero. Aí vocês notaram aí, não é? A ausência do Yuri Alberto, o time com algumas modificações no gol, no ataque. E o técnico é o Antônio Oliveira. Já a escalação do Fluminense, vou colocar aqui na tela para vocês. Bem escalado com Fábio no gol. Na sequência temos o Guga, o Manuel, o Felipe Melo, é o capitão da equipe. Temos o Marcelo, o Martinelli, o Lima, o Paulo Henrique Ganso, o John Arias, o Marquinhos e o Germancano. E aí o atacante aí, marcador de gols, né? A esperança de gols aí para a equipe do Fluminense. O técnico é o Fernando Diniz. Então vocês acompanharam aqui as informações de como chegam os times, o Corinthians jogando em casa e o Fluminense jogando fora de casa. Trouxemos aí os detalhes para vocês. Também vocês acompanharam aqui as escalações, né? O time do Corinthians bastante mudado do último jogo, principalmente a mudança que todos esperavam aí, uma boa parte da torcida, que fosse acontecer depois da entrevista do Cássio, aquele desabafo que ele fez no último jogo. Então ele terminou aí perdendo espaço aí para o Carlos Miguel. Também
a ausência do Yuri Alberto no Corinthians no ataque, né? Então esse foi o nosso dia de jogo. Amanhã vocês acompanham aqui os resultados no quadro Resultados da Rodada. E eu vou estar trazendo aqui os resultados de todos os jogos de sábado e desse domingo do Campeonato Brasileiro. Agradeço a todos que estão acompanhando e até a próxima.